Olá pessoal, hoje eu começo um novo projeto, que é o Richard Max, que sou eu, entrevista, e para minha alegria eu consegui o primeiro episódio dessa série de 5, onde eu vou falar um mundo totalmente diferente do que vocês estão acostumados. Começar com o meu querido Cláudio Karsug, que eu sou fãzaço dele. O dia que eu conheci o Karsug foi dentro de uma van, num evento que a gente estava indo, acho que pro Ibirapuera. E eu sentei do lado dele. A hora que eu percebi quem era, eu falei, cumprimento ou não cumprimento? Que a gente fica na dúvida. Tem muita gente que na TV é muito legal, mas pessoalmente não, né? A pessoa não gosta muito de contato. Mas para minha surpresa, além de cumprimentar, a gente ainda ficou falando de Fórmula 1 pelos 6 minutos que foi o trajeto da van. Então eu vou começar hoje com o senhor. Antes de mais nada, não me chama de senhor, Eu sabia me que chama de você bronca. porque somos colegas. Muito obrigado. Eu queria saber primeiro, de onde você veio e como você entrou nesse mundo maluco, que é um mundo muito disputado, muito difícil, tanto a parte como jornalista, onde você escreve, da parte de carros, como o que você fez por muito tempo, que foi apresentar programa de Fórmula 1, a parte de rádio. Bom, eu vim da Itália, nasci em Arezzo a 13 de outubro de 1932, já faz tempo. Já faz tempo. Cheguei ao Brasil com 14 anos, depois da guerra, continuei e concluí aqui meus estudos, e aí, ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar na área de imprensa e de rádio. Então, desde o começo, você já estava voltado para esse mundo? Porque a ideia, que quando a nossa família veio para cá, era resolver alguns assuntos burocráticos que meu avô tinha deixado aqui e depois voltar para a Itália. Então, vocês viram que ele não voltou, né? Ele ficou. eu comecei a escrever para um jornal italiano, Corriere dello Sport de Roma. Meu pai era amigo do diretor, exatamente para não perder a fluência italiana. Aí fiz a cobertura da Copa de 50, conheci o pessoal da então Rádio Pan-Americana, o Dr. Paulo, e comecei a trabalhar lá também. E aí chegamos a determinado momento que eu vi que eu podia ganhar a minha vida, tanto sendo jornalista como sendo engenheiro. Só que como jornalista era muito mais divertido. É verdade. Então, a sua profissão, você é formado em engenharia. Exato. Aí comecei a trabalhar full time como jornalista, deixei de lado o sonho, que eu tinha um sonho de você comprar lotes de terreno e fazer casas populares. Porque eu acho que você projetar uma casa de 400 metros quadrados é simples. Que você tem claramente um cliente que tem dinheiro para fazer isso. Agora, projetar uma casa de 40 metros quadrados, que seja funcional, que seja barata, é muito mais complicado. E era esse desafio que eu gostaria de ter. Só que eu não tinha capital para isso. Não consegui tê-lo, então, empregado por empregado, eu achei que como jornalista era mais divertido. Ia conhecer muitos outros países, efetivamente acabei conhecendo, e não me arrependo porque até hoje eu faço aquilo que eu gosto. Quer dizer, para mim não tem problema nenhum ficar um domingo trabalhando, vendo uma corrida, escrevendo a matéria para o nosso portal, ou vendo um jogo de futebol e fazendo depois um comentário sempre para o portal. E eu, inclusive, penso como deve ser trágico o fim de domingo, quando começa a escurecer, da pessoa que trabalha porque precisa daquele ordenado no fim do mês. Então ele começa a pensar, puta, amanhã é segunda-feira, aquele chato do meu chefe, aquele outro que quer puxar meu tapete. Deve ser um desastre. Graças a Deus, eu nunca passei por isso e, obviamente, pela idade que tenho absoluta certeza que jamais vou passar. Você tem quantos anos? Eu tenho 43 anos de vida. Eu tenho 86. Vou fazer 87 esse ano. 87 anos. E de profissão, com 14 anos, são quase 70 e poucos anos. Ou seja, ele tem quase o dobro do que eu tenho de vida só de profissão. Então ele tem muita história para contar.
Você não começou com Fórmula 1? Não, na verdade, o meu interesse inicial sempre foi automobilismo. Só cortando porque a Fórmula 1 começou em 1900 e... A Fórmula 1, como nós conhecemos agora, começou a 13 de maio de 1950 em Silverstone, com a primeira corrida do Mundial. Mas já havia corridas famosas, Grande Prêmio da Itália, Grande Prêmio da Alemanha, Grande Prêmio da França, da Inglaterra, enfim, havia as corridas de estrada. Eu me lembro, garotinho, meu pai me levava para ver a passagem perto de Arezzo, onde nós morávamos, da Mille Miglia. Então, realmente, para mim, se eu tenho que escolher um esporte que eu gosto, é o automobilismo. Inclusive pela tecnologia que envolve isso. No automobilismo de ponta, você tem hoje aquilo que amanhã ou depois de amanhã você vai ter no teu carro de todo dia. Exemplos à vontade, sei lá. Os freios a discos que a Jaguar apresentou em 53 em Le Mans e depois viraram absolutamente o próprio Kerr, que hoje regenera o carro desses carrozinhos. Então, tem exemplos à vontade disso. No futebol, o máximo que eles conseguiram foi botar um sensorzinho para ver se a bola entrou ou não entrou. E ainda assim a controvérsia foi esse sensorzinho. Né? Às vezes tem discussão. Posso dizer que você cobriu todas as corridas de Fórmula 1, então? Não, algumas ao vivo, juntamente com o Wilson Fittipaldi, o pai, que foi o meu primeiro amigo brasileiro, muitas outras através da televisão ou pelo rádio. Todas? Enfim. Então, a FIA dá um prêmio, que eu não sei se você recebeu, mas deveria, para aquele, você tem o grupo dos 500, Exato. O grupo dos 700, deve ter o grupo dos 1000, você faz parte do grupo dos 1000. Em loco ou não, você cobriu todas as corridas. A FIA faz, eu acho que com razão, uma diferenciação entre quem cobriu em loco e quem cobriu de fora. E tem gente, por exemplo, que guarda com maior carinho todos os pés, as permanentes e tal. Eu joguei tudo fora. Com o tempo eu comecei a jogar tudo que eu ganhava, que você vai acumulando muito. Joguei tudo, só guardei um, que é a credencial da Copa do Mundo de 50. Então essa eu guardei assim como lembrança. Nos outros eu joguei tudo fora. Essa eu não era nascido, não posso acho que tem a foto no livro. opinar muito. Falar um pouquinho do seu livro. Eu não li esse livro, eu estava doido para ler. Você vai assinar ele para mim, por favor? Claro. Bom, esse livro saiu pela insistência da Cláudia. Você é responsável por ele terminar o livro. Culpada. Era Eu mesma. culpada. Depois ela vai aparecer aqui, tá, Depois gente? Ela está aparece. escondida, mas não vai escapar, não. Durante 3 anos, ela, com a ajuda do Flávio Prado, com a ajuda de outras pessoas que insistiram para... Aqui é você. Sim, esse sou eu nos vestiários do Maracanã em 51, com o goleiro da Juventus que participou da Copa Rio Viola. Você devia ter mais ou menos a minha idade. E aqui... E ele tinha cabelo, tá vendo? Na minha idade ele ainda tinha cabelo. a cabine de imprensa de Interlagos, para a rádio. Depois um pallet. eu vou colocar Mais ou depois para menos você um no vídeo. galinheiro. É isso que eu ia falar. De cabine de imprensa nós não temos nada aqui, né? Ainda no circuito antigo, acho que nem existia o S do Senna ainda, porque o Senna nem existia, né? E esse aqui era um rádio que eu usava para onda curta, para ouvir as coisas. Pelo que eu estou vendo aqui na foto, o Interlagos era de terra. Sim, não, aqui era asfalto. Ah, tá. Dá a impressão de terra, a terra era dos lados. Dos lados. Como o Wilson falava, era uma pista de asfalto número 1. Você cobriu bastante futebol, pelo Sim. que eu estou vendo aqui. Eu sou São Paulino, acredito que você seja palmeirense. Não, eu não sou absolutamente nada. Mal e mal torço para o time da minha cidade, a Fiorentina, sem muito entusiasmo, porque os donos atuais não querem investir, então viram um clube modesto, e outrora não foi. Mas o meu interesse realmente é o automobilismo, a Fórmula 1, eu torço para a Ferrari. É isso que eu ia perguntar. Claramente a gente sabe que você torce para a Ferrari. Sim. Falando um pouquinho de Ferrari, então, já vem há alguns anos com bastante dificuldade.
Achei que esse ano ela ia engrenar, mas novamente a Mercedes parece estar superior. Sim, aliás, nunca tinha acontecido de uma equipe fazer 4 dobradinhas seguidas no começo do campeonato. Quando isso aconteceu, eu fiquei meio numa dúvida, porque me lembrava que em 50 a Alfa Romeo tinha dominado completamente o campeonato. Aí fui ver, mas vi que exatamente na primeira corrida o Ascari com o Ferrari tinha sido o segundo. Então eu falei, não, então realmente é um recorde absolutamente indiscutível. Aliás, eu brincaria que se continuar assim, nós vamos ter um campeonato de Série A com a Mercedes e um campeonato de Série B com todos os outros. Inclusive esse menino novo, Leclerc, parece ser bom. Sim, me deu uma impressão muito boa. Eu não gosto de fazer um julgamento definitivo de nenhum piloto até o momento dele encerrar a carreira. E explico por quê. Às vezes, se fixa só no período melhor e você esquece outro. Por exemplo, o Hamilton. O Hamilton é um belíssimo piloto, mas nós não podemos esquecer aquele ano em que ele tinha brigado com a namorada, que foi um desastre completo. Schumacher, excepcional com a Benetton e com a Ferrari, mas quando foi correr com a Mercedes, o próprio Alonso. Alonso, coitado, eu faço uma ressalva porque realmente sofreu com a Honda e com a McLaren. Não teve um carro à altura. Se vê que quando ele foi nas 500 milhas de Indianápolis, brilhou nas 24 horas de Le Mans. Então, cada um vai esperar ele encerrar a carreira para ter um julgamento melhor. E você ainda assiste Fórmula 1 todas as corridas? Claro. Isso é óbvio. Isso que é fã, você viu a resposta, é claro. Não só a corrida, como os treinos. Todos? Nos horários oficiais? Nos horários. Às vezes, se não dá, tem sempre depois a reapresentação, eu vejo, para ver o que aconteceu, o que não aconteceu, e por que fez a pole, por que não fez. Passa nervoso ainda? Não, nesse ponto eu sou absolutamente frio na análise, que inclusive eu acho que se você torce, por exemplo, no futebol, você só vê metade do jogo. Sim. O outro time não. Que, aliás, isso acontece frequentemente. Eu sou São Paulino. Quando tem jogo de São Paulo, ultimamente eu passo muito nervoso. Acontece frequentemente comigo quando eu volto à Itália e vou ver algum jogo da Fiorentina com meus amigos. Eu vejo que eles torcem. Então eles distorcem a realidade ou não vê outra coisa. Às vezes o cara fala, aí, pênalti. Eu falo, não foi pênalti, o nosso centroavante se jogou. Olha aí, aquele filho de não sei o que do árbitro anulou o nosso gol por impedimento. Eu falei, tava. Você olhou lá, mas aqui na lateral tinha o nosso lateral direito que dava condição. Então, acho que seus amigos não gostam muito quando você está junto assistindo o jogo, né? Eu tenho uma visão mais fria. Posso ficar louco da vida se perdermos para Juventus, por exemplo. Mas isso vem depois. Isso não interfere na análise daquilo que eu vejo. Você vai muito para a Itália? Sim, todo ano em setembro. Haja fôlego, né? É um chão para lá, não é pertinho. Não, são 14 horinhas. Não, avião tranquilo, eu durmo. Não tenho problema nenhum de dormir. Você consegue dormir no avião, já não tem essa facilidade. Perfeito, eu encostei e dormi. Itália eu só conheço Roma, acho muito linda. Muito bom de comer, menos a pizza. A pizza acho que daqui ainda é mais gostosa. Eu não gosto de pizza, normalmente. Então, que italiano é esse, gente? O daqui ou de lá, tanto faz. Na Itália jamais peço uma pizza, porque tudo que tem para comer, eu vou comer pizza. E você sempre dá uma voltinha na Ferrari? Você está sempre isso lá? Isso depende. Às vezes tem a possibilidade de irmos visitar, ou ando lá na pista em Fiorano, ou então eles prestam um carro, para a última vez emprestar a Califórnia, aí ficamos praticamente o dia inteiro com o carro rodando, a Cláudia também guiou, gostou, quem não gosta? Esse é o fato, né? E quando você está na fábrica, você consegue ver aqueles segredinhos de Fórmula 1? Aí ele não vai contar, né? Aí é meio complicado. A última vez encontramos o Alonso lá, que aliás foi muito gentil. A Clara quis tirar uma foto comigo, com ele. Eu falei, não vou dar essa de torcedor, de coisa, pedir para tirar foto.
não, mas vou botar e coisa aí. Acabou tirando foto. Mas, na verdade, quando eu vou à Itália, eu não vou fazer turismo. Eu volto para casa. Então eu vou rever meus amigos, vou rever os parentes que ainda tem, que ainda não morreram. Vou rever lugares que eu gosto, lugares que me reportam à infância, sei lá. Gosto sempre de passar uma semana em Viareggio, na praia. Comer bem. Sim, comer bem, isso é normal. Quando muito, você vê que tem muitas trattorias na Itália, que o cara chega e te pergunta, bianco ou rosso? Quer dizer, branco ou tinto? Não se estabelece a possibilidade de você tomar, por exemplo, a Coca-Cola. Agora eu queria saber algum segredo. Em relação ao quê? Nessa sua trajetória toda como comentarista de Fórmula 1, como narrador de futebol. Não tem segredo nenhum, porque foi Ela tem, que para uma ficar vida 73 anos. absolutamente normal. Tivemos fatos curiosos, isso sim. Por exemplo, em 1954, a PAN estava transmitindo a Copa do Mundo. Aí o Brasil foi eliminado e havia um jogo de desempate para passar a fase seguinte entre Itália e Suíça. Aí surgiu a coisa, bom, e agora como é que fazemos? Porque não tem direitos de radiação, não tem circuito, não tem nada, a última hora você não consegue. Então o falecido Narciso Vernizzi teve uma ideia, vamos fazer Narciso Vernizzi, o homem do tempo. Eu escutava ele na rádio. Naquele tempo ainda não era o homem do tempo, era o responsável pela parte esportiva da PAN. Vamos fazer o seguinte, você põe o fone e fica ouvindo o jogo pela RAI, perfeito. Aí vamos botar um retângulo, como fosse campo de futebol, marcamos mais ou menos tal, e você, com uma caneta, vai mostrando onde está a bola. Mário Moraes fica atrás de você e fica narrando. Quando surge um gol, você escreve como foi o lance, e tanto ninguém está sabendo, quem quiser ouvir, ninguém transmite, quem quiser ouvir tem que vir conosco, e aí ele lança, faz o gol. E, fizemos assim e deu certo. Então, no dia seguinte, todos os jornais fizeram a crônica e tal, em relação àquilo que nós tínhamos dito, de como foi o jogo, de como não foi. Imagina se fosse mentira. Ninguém acreditaria. Todo mundo tinha aceito a ideia. Voltando para a Fórmula 1, que é o que você gosta mais, você viveu, acho que momentos muito legais, tanto com Schumacher, com Senna, e momentos tristes também, não só com mortes de pilotos, como perdas de títulos do Massa e tal. O que te deixou mais feliz na Fórmula 1, e tirando a morte do Senna, que eu acho que isso é uma coisa à parte, Certo. o que te pesou mais de ter que falar? Quando você estava fazendo os comentários, você fez para a Rede Globo, você fazia na rádio? Sim. Bom, feliz, eu fiquei feliz quando, em 1951, a Ferrari, pela primeira vez na história, derrotou a Alfa Romeo. Quando eu era garotinho, eu gostava muito da Alfa. Depois, em 50, fiquei com birra deles, porque em vez de contratar Ascari, contrataram Fangio. Bom, E deu certo, não? não resta dúvida que deu certo. Mas eu achava que devia contratar um piloto italiano. Então passei a torcer pela Ferrari, fiquei muito contente quando Froilán González ganhou em Silverstone da Alfa. Obviamente, gostei muito, os caras achavam chato quando a Ferrari fazia primeiro e segundo, naquele tempo do Schumacher e Rubinho e tal. Falaram, para mim é ótimo. Fico apenas curiosidade em saber quem vai ser o terceiro, mas para mim, primeiro e segundo. Já está resolvido. É maravilhoso, não tem problema nenhum. Triste, realmente, só fiquei com a morte do Senna, que foi um caso Inesperado. Depois teve todo um desenvolvimento legal. A justiça italiana acabou condenando
o diretor esportivo da Williams, Patrick Head, pela morte do Senna, tanto que ficou um tempo que ele não podia voltar à Itália, senão seria preso, depois prescreveu, agora ele não tem mais esse problema. E ao mesmo tempo eu tive uma sorte imensa em poder dar o furo, porque eu vi o acidente quando tiraram o corpo do Senna, que já tinha morrido naquele momento, enfim, tiraram com o lençol. E essa foi uma jogada do Eccleston, porque se tivesse definido o médico que Senna tinha morrido lá, tinha que parar. Então ele quis dizer que ainda estava vivo. Então, já teve a morte do Ratzenberg antes e o acidente do Rubinho na sexta. Então foi realmente um fim de semana trágico lá em Imola. Aí não sei por que me deu na telha, eu liguei pelo telefone para o jornal do qual ainda sou correspondente na Itália, La Stampa, e mais sorte ainda, caiu exatamente com o chefe da parte de automobilismo, Piero Bianco. Falei, pô, Piero, como é que tá? Falei, olha, ouça aí que eu tô no telefone com a médica que está cuidando do caso. Ele botou no coisa, a médica estava falando, tal e coisa, aí ela falou uma frase, encefalograma plano. Morreu. Não tem mais nada. Não. Piero, obrigado, toma, deixa agora me virar aqui. Aí eu chamei o Nilson, que estava irradiando ainda naquela fase. Quem sabe, Deus, não sei o que e tal. Galvão na Globo, esperamos, olhamos. Então, falei, Nilson, Senna morreu. Seco assim. Como Senna morreu? Eu ouvi a médica dizer que o encefalograma é plano. Encefalograma plano quer dizer que ele morreu. Pode até o coração ainda estar batendo e tal, mas... Ficaria em coma, mas não... Ficaria em coma, ele morreu. Depois que acabou, até aí tudo bem. Quando acabou a radiação, realmente fiquei chateado. É que baixa a adrenalina. A mesma chateação que eu senti quando recebi, a 4 de maio de 1949, a notícia do desastre de Superga, que morreu todo o time do Torino, que eu tinha visto aqui no Brasil no antes, tinha entrevistado e tal. E foi um acidente de avião. Exato, em Superga, o avião bateu na Basílica e todo mundo morreu. É. A morte do Senna não foi em vão, Exato. A Fórmula 1 evoluiu bastante depois disso. Sim, aliás eu acho que esse foi o input que deu maior força à busca de segurança no automobilismo, porque até então raramente acontecia que aquela foto que todos os pilotos faziam no começo da temporada pudesse ser repetida no fim. Pelo menos um acabava morrendo. Hoje você acha que a Fórmula 1 está chata? Eu, ao meu ver, ela não depende muito mais do piloto, depende muito mais dos carros. E fora a parte dos pilotos que compram assento. Eu, apesar de entender a situação das equipes, sou contra. Eu acho que o piloto tem que estar ali por mérito. E tem muita gente boa Exato. que está de fora porque não tem dinheiro para bancar. Posso até citar o Massa, que ficou de fora na Williams por falta de Exato. patrocínio. Eu sou frontalmente contrário às atuais regras da Fórmula 1, porque eu acho que engessam demais aquela que é a possibilidade do projetista fazer alguma coisa nova. Então, você tem algumas coisas absolutamente fora do contexto, criadas artificialmente, tipo você poder baixar o folho para ultrapassar alguém na frente. Aquilo para mim é como se você pusesse o coitado do piloto na frente com um pelotão de execução. Não tem como se defender. Não tem como se defender. Então é uma ultrapassagem criada, artificial, não baseada na maior qualidade de piloto ou não. Eu, por exemplo, acho que seria muito simples, primeiro, dar liberdade ao projetista. E nesse ponto, para mim, é claro que é uma ideia absolutamente utópica, mas nas tantas modificações que ocorreram ao longo da história, para mim a melhor fórmula era aquela de 1937, 750 quilos. Você faz o que quiser, quer botar um motor diesel, quer botar um motor 2 tempos, quer botar 6 rodas, você faz o que quiser.
Tinha a Tyrrell, até mais Exato. pra frente, Não de deu 6 certo, rodas, tá, né? mas enfim. Tanto que surgiu aí o negócio da estrela prateada da Mercedes. Eles tinham feito o carro, pintado como todo carro alemão de corrida, de branco, e deu 751 quilos. Então eles lixaram todo o carro, deixaram só no alumínio e entraram nos 750. Mas enfim, essa é uma ideia utópica. Mas enfim, eu acho que, por exemplo, uma coisa bem simples, reduz o tamanho dos pneus. Sim. Eu tenho na minha biblioteca uma foto de uma Mercedes 1937. Uma das primeiras fotos em cores que se fez numa curva. E você vê o pneu flat, e são pneus Pequenininhos, parece de moto, de né? uma moto CG 125. Isso, curtinho assim. Eles andavam no Ausa 400 por hora com aquilo, então é possível. Ainda mais com a tecnologia que a gente tem Claro. hoje. E o que é que aconteceria? Com aquele pneu, você veria na entrada de curva, na rear curva e na saída de curva, quem realmente era melhor. E os carros de hoje são muito desiguais, né? E a ultrapassagem ia ser direta consequência da qualidade do Do piloto. piloto. Porque os carros hoje estão muito desiguais. Sim. Né? Você tem, vamos tirar a Mercedes, mesmo tirando a Mercedes Não, hoje dessa em dia, relação, se você não tiver dinheiro, você não vai para lugar nenhum. um exemplo é o Williams. Exato. Aí, inclusive, se liga ao fato da Williams, por exemplo, coitados. Eles têm que aceitar o Stroll, porque não tem dinheiro, senão não dá para correr. Eles perderam esse ano ele para ir pro que o pai Exato. comprou a antiga Force India, né? Exato. Resolveu comprar uma Arrumou um equipe. outro problema. Eu resolvi comprar a equipe pro meu filho, pronto. E brinca melhor, tá? Porque Ninguém vai pegar no seu pé, né? Tá. E a Williams agora amarga praticamente o último lugar. Exato. E uma equipe campeã, como a McLaren, Como outras que desapareceram a tiro. a Tyrrell, a Brabham. A Brabham. Então você tem aquela fase, digamos, glamurosa de um passado em que quem realmente tivesse um bom projetista, tivesse um bom chefe de equipe, conseguia fazer uma equipe competitiva. Hoje é impossível. Se você não tiver um budget de no mínimo entre 300 e 400 milhões de dólares por ano, você não vai para lugar Não vai nenhum. usar pra lugar nenhum. Porque, inclusive, para reduzir custos, o que é que eles fizeram? Proibiram os testes, Sim, que acho outra burrice, porque é como você num campo de futebol, num time, você tem teu campo, você não pode treinar a treinar. bola. Ferrari tem dois. Tem Fiorano e tem o autódromo de Mugello, que é dela. Então, ela poderia treinar quanto quisesse. Eles acabam indo só para Barcelona naquela pré-temporada que eu assisti 2 vezes lá. O que é que faz então? Você vai para o simulador. O simulador, cada vez mais aperfeiçoado, cada 6 meses fica velho, você tem que fazer alguma novidade, porque é difícil simular aquilo que acontece num carro, toda a fluidodinâmica que envolve, o piso não é liso, então você tem que fazer o carro mexer. Você tem até a variação do próprio composto do pneu, que mesmo sendo o mesmo, Exato. colocou outro jogo, pode estar diferente. Claro. Então, isso te dá uma despesa sensível. Mas, enfim. Eu fui 2 vezes assistir em Barcelona os treinos. Sim. As próprias equipes reduzem as suas entradas na pista para poder andar, porque eles têm poucas peças, né? Acho que tem um limite até de peças que você pode Peça usar. de pneu, de tudo. Tá? Então, Eu tenho esperança agora com esse Liberty Group pela presença do Ross Brown, que é um técnico e que ele talvez consiga convencer os americanos a modificar todas essas regras. Mas eu vi que até agora não aconteceu nada. Vamos ver. dizem que os contratos acabam em 2021. Exato. E talvez a partir dali as Isso. coisas mudam. É. Vamos Tomara. torcer, porque eu não tenho toda essa história de Fórmula 1 como você, mas o pouco que eu tenho, era muito legal assistir as corridas até 1995, por exemplo, Sim, claro. que tinha uma disputa, era o braço do piloto que mandava, porque os carros eram muito parecidos. McLaren, Ferrari, a Williams, todos tinham ótimos carros e ótimos pilotos. Você Claro. tinha aquelas brigas sensacionais que hoje não pode. É.
né? Se eles começarem a brigar entre eles, a última que eu achei fantástico, que foi errado, foi quando o Vettel jogou o carro para cima do Hamilton na hora da relargada, porque ficou fazendo cera. Não pode hoje. Antigamente não tinha muito isso, né? Se resolve na pista, acabava na pista. Hoje você está escrevendo no portal do Karsug. Exato. Sou correspondente do La Stampa, sobretudo para a indústria automobilística, que para eles é muito importante, porque, queira ou não, o Brasil tem um mercado potencial de mais de 200 milhões de pessoas e tem uma densidade de automóveis muito reduzida em relação a outros países, até mesmo a Argentina tem mais carros por capita do que o Brasil, então é algo que vai acontecer, então para eles é bem interessante. E, claramente, às vezes escrevo alguma coisa que me pede. Então. Falando agora, esse outro lado, que é a parte que você fala, não é mais de automobilismo nem de esportes, é o automotivo. Tá difícil no Brasil, hein? As fábricas, uma quer sair, a outra está saindo, os lançamentos começaram a surgir, quase equivalente ao que a gente tem lá fora, e de repente a gente tem esse salto. Olha, eu tenho algumas reservas quanto a isso. Quer sair? Duvido que em sã consciência alguém abandone um mercado de mais de 200 milhões de pessoas. Não, você não faz isso. É mais uma pressão. É mais uma pressão, claro, para conseguir do governo algumas benesses. Tem aquela briga entre os vários estados oferecendo facilidades. Não é por acaso que a fábrica mais moderna do grupo Fiat FCA está lá no Nordeste, porque os caras deram facilidades e tal. É uma fábrica realmente a mais moderna que o grupo tem no mundo todo. Isso dá uma contrapartida para a cidade, porque você traz emprego, né? Traz emprego, traz uma série de coisas que podem evoluir. Agora, eu acho que quando isso extrapola determinados limites, essa briga, como a briga do ICM, né? Aí já não é muito legal. Fica até desleal, dependendo, porque um Estado tem condições de abrir mão e o outro não tem. Agora, salvo alguns casos específicos, como por exemplo a Ford, que decidiu deixar de fazer caminhões, mas caminhões no Brasil é um ramo industrial que tem uma enorme ociosidade. Então é fácil você dizer, não faço mais, não estou vendendo não, sim. E deixa de fazer. Mas se não, eu vejo muito essa frase lá da CEO da General Motors, nós não queremos mais perder dinheiro, se não saímos do Brasil. Ninguém quer perder dinheiro, mas se você sair do Brasil, é perder dinheiro. É perder dinheiro, né? Pelo menos a médio prazo. Então isso aí é só uma forma de pressão para ver se o governo, sobretudo o Ministério da Fazenda, dá uma abertura aí e te permite ganhar mais alguma coisa. Porque a indústria automobilística, a partir do Juscelino, sempre foi empurrada, beneficiada aqui no Brasil, em detrimento da ferrovia. Por causa disso, a gente praticamente não tem ferrovias porque, no Brasil. Na verdade, eu acho que poderiam conviver as três formas de transporte: transporte rodoviário, transporte ferroviário e transporte marítimo. Por exemplo, os carros feitos em Pernambuco, se você vai vender Porto Alegre, eu acho que seria muito mais barato você botar num navio, num container, tá, e levar de navio, do que você trazer de cegonha ou até mesmo de ferrovia, que não tem. É verdade. Mas tudo isso, claro, exige uma política que eventualmente não se curve a interesses desse ou daquele. E quase a nossa última pergunta ainda nesse mundo. Está todo mundo voltando para os SUVs. Eu sou um apaixonado por sedãs, né? Não tenho vontade de ter um. Como teve a época dos hatches, teve a época das peruas,
Você acha que o SUV veio para ficar? É uma ondinha que vai passar? Não, veio para ficar. Veio para ficar. Eu digo com pesar porque eu não gosto. Eu costumo brincar e chamo o SUV de caminhãozinho. Sim. Eu não gosto. Eles não têm porta-mala, né? A posição alta, tal, tudo isso não. Para mim o ideal é ocupar 2 lugares. Mas aí também já não deve ter uma neném, né? Eu não posso ter ocupado 2 lugares. Tem que ser pelo menos um de 4 lugares. Aí você já está falando de uma Ferrari, já é outro nível. Não, uma Porsche 911 é perfeito. Muito modesto. Mas eu compraria também com prazer, é que não fazem mais. Em um determinado momento, a Ford fazia aqui um coupé 2 lugares, a GM fazia um coupé 2 lugares, carros baratos, porque eram oriundos da produção de massa, a da GM era oriundo do Celta, do Corsa. O Tigra. O Tigra, exatamente. A Ford eu não lembro. Não me A recordo Ford de tinha um qual era. motor 1007 de origem japonesa, que também era muito bom. Não sei por que não fazem mais, eu acho que haveria mercado, porque quando eu vejo na rua uma dessas picape pequenas, Estrada, Saveiro, Montana, o cara rebaixa, É verdade. bota uma lona, nunca abre o porta-mala. Não serve pra nada aquele porta-mala. Na verdade, ele está querendo um cupê esportivo, ele está É querendo um verdade. cupê 2 lugares. Então, faz e provavelmente venderia. Eu pergunto isso frequentemente para o pessoal de marketing e dizem que não tem mercado. Bom, Tem o mercado de SUV, que caiu no gosto, mas eu acho que são grandes para o nosso mercado, carros grandes para nossas cidades. Não tem porta-mala, são carros com porta-malas pequenos, que eu fui experimentar quando eu fui trocar de carro. Nenhuma delas cabiam 2 malas e uma cadeirinha e um carrinho de bebê. Então eu vou sentir muita falta dos sedãs. Eu acho que não acaba, né? Não vai vai sumir. com o SUV no Shopping Paulista. Vê se você consegue estacionar. Não, no Ibirapuera, não precisa ir muito longe não. Não cabe. Você já tem que pôr em 2 vagas. É. Mas você não foge não. Vem aqui. Vamos lá. Ela está aqui acompanhando a gente, quietinha, falando Trouxe a nada. caneta para autografar o livro. Meu fotografar. Ah, eu só saio daqui com esse livro autografado. Por favor. Deixa eu sentar mais. Olá. Cláudia Karsug, conheço já há alguns anos dos nossos eventos. Sim. Sempre me tratou muito bem. Você, Filha dele? Difícil, Filha dele. difícil. Ser filha sem relação nenhuma de trabalho, difícil também. Vou te contar um trauma de infância que eu descobri depois de muito velha. Eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito, né? E aí fui descobrir de onde vinha, né? Aí você volta a memória lá atrás. Sim, sempre estudei pra caramba, era super CDF, meu irmão e eu. É. E aí chegava em casa com, nossa, tirei 9,5, radiante, né? Em vez de ele falar, nossa, você Muito tirou obrigado. 9,5, o que faltou pra você tirar 10? Então, eu cresci assim, sempre faltando meio ponto, um ponto. Tirou 9. Tudo bem, mas qual foi o problema? Então, aí isso explica o que é o difícil. Difícil. Hoje em dia, se minha filha tirasse 6 na prova, dava pulos de alegria, passou de ano. Você vai eu ver o confesso é que isso, né? eu tava nessa fase. Se eu tirasse 6, eu tava feliz da vida, que era média para passar de ano. Então, você vai ver com a sua filha, daqui a uns anos, tirou 6, aí filha, que bom, parabéns. E você entrou nesse mundo por causa dele, provavelmente. Foi. Então, eu tava também voltando à infância, olhando, outro dia ele fez uma sessão de slide aqui, que ele fotografava muito quando a gente era criança, né? Era um hobby dele fotografar. Precisa voltar, temos celulares muito bons agora. Então, mas Tirou ele não fotos- gosta de celular. Eu também não gostava. Ele gosta da câmera. parênteses, eu Ah. também gostava. Quando Ele gosta você do está fotômetro. acostumado com a Leica, você Então, não usa. eu não vou fazer propaganda do que tem aqui, mas aquele aparelhinho ali, que depois eu te mostro, Tem uma câmera sensacional. e é Leica. Já sabem do que eu tô falando, né, gente? Não precisa esconder. Então, ele fotografava muito. Aí eu fui ver, meu primeiro brinquedo era um carrinho de lata, era um Monza verde. Depois eu te mostro. Estava eu inserida lá, nem falava, estava eu dentro do carro, entendeu? Confesso que a Marcela tem um Audi TT. Então, mantidas as devidas Né? proporções. Hoje em dia não dá pra achar um Monza. Já Exato. tem um Monza agora, né? Falando, já que você lembrou do Monza. Ah. É na China, né, que eles lançaram o Monza. Podia vir pra cá, né, GM? Tá vendo? Sedanzinho. É pra gente que gosta. Pra gente que gosta. Exato. E aí eu gostava. Aí, meu irmão é mais novo que eu lembro que quando então eu brinquei de boneca, sim, mas eu brincava de carrinho também. Quando meu irmão nasceu, ele tinha os carrinhos e eu adorava pegar os carrinhos dele e brincar com ele.
Então, e assim, a vida inteira ouvindo Fórmula 1, não tem como não gostar, né? Isso é Tá verdade. no DNA, não tem Se jeito, não gostar, tem. dê um jeitinho de fazer gostar, né, Cassiano? Não, nesse ponto eu deixo absoluta liberdade, cada um gosta daquilo que gosta, faz aquilo. Não teve um vem aqui assistir Não. comigo? Não, até porque não era aqui, ele estava sempre fora. Então aí também é outra descoberta que eu fiz. Eu não gosto de futebol. Por quê? Porque o futebol mantinha meu pai fora de casa. Terça-noite, quarta-noite, sábado e domingo. Então, quem é filho familiar de quem tem esse tipo de profissão sabe bem as limitações que A são Fernanda familiares. vive um pouquinho, hoje menos, mas viveu bastante esse Porque Então. viajar eu bastante. sempre tive, ao longo de minha carreira, 2 empregos. Pelo menos, né? Pelo menos. Chegou o momento que eram 3, né? Sim, mas em 2 pelo menos, então era a rádio e, por exemplo, 4 rodas. Então, me lembro uma porção de vezes, eu acabava, sei lá, no domingo de manhã o teste de um carro no interior, aproveitava o mesmo carro e ia até Ribeirão Preto, Araraquara, onde fosse, para comentar o jogo. Você viu pouco seu pai por um tempo, né? Muito pouco, muito pouco. Tanto que minha mãe contava que quando eu era nenê, ele chegava num horário qualquer de madrugada e me acordava para poder me ver. Olha, sou seu pai. Existo, sou seu pai, estou aqui. Ele não se perguntou se gosta da profissão, tá claro, até pelo riso. Que Sem dúvida. viveu fazendo exatamente o que gosta. Sim. Abriu mão de fazer as casas populares, Exato. que eu acho que ele ainda não desistiu no fundinho, mas faz exatamente o que gosta. Não, eu acho que essa é o grande segredo para você viver feliz, fazer o que gosta. Porque você, repito, trabalhar naquilo que você não gosta deve ser horrível. Deve ser horrível, eu concordo. Eu já fiz isso, não é fácil. Deve ser muito Com chato. certeza. E você trabalha no que gosta. Também. Muito. Acabou Então agora você vai fazer a segunda edição. Nem por cento. Não, mas mantendo ele, pode ser o mesmo. Uma edição um e-book, digital né? de voz. Eu pensei em audiobook. Quando a gente Um fez, eu audiobook. pensei nisso. E com a sua voz. Não, eu tenho as gravações. Na verdade, os capítulos estão gravados, porque ele não quis escrever. Quando ele resolveu que ele ia fazer, Mas ele tem uma letra Aí- bonita. ele gravou. Ah, sim, na dedicatória que ele fez pra mim, né? Deve ter doído a alma me fazer essa dedicatória. Mas ele fez, mas ok. Mas eu falei pra ele outro dia, a Gabriela estava falando, né? Nossa, o nome é a única pessoa viva que viu a Fórmula 1 do começo até hoje. É verdade. Vamos fazer um projeto em cima disso, um livro? Ele olhou pra minha cara. Já deu trabalho fazer esse, né? Exato. Mas a gente podia lançar uma campanha para a FIA reconhecer o Eu Karsug. acho. Querendo ou não, Apoio. o Galvão faz parte acho, do Clube dos 500, o Reginaldo Leme Também. também faz. Também. Não, mas eu acho válida essa... Não é válido não, você me distinção desculpa. que a FIA Não é faz. só em loco, você não pode não estar presente fisicamente, mas participou de todas elas. Sim, mas... São 1000, agora são 1000, Ele né? é o único que sabe contar a história de todas. Então, e agora são 1000 de verdade, porque É. no GP da China não era o milésimo, né? As pessoas acham que era, mas estava errado, era 99, 8 ou 999, eu não lembro. Não, porque aí tem uma discussão, é que até determinado momento o Grande Prêmio de Indianápolis Isso. fazia parte do calendário. E por que fazia parte do calendário? Porque era o objetivo da FIA de chamar o interesse dos Estados Unidos, que é um mercado muito importante, para a Fórmula 1. Depois eles viram que não adiantava nada, porque o americano gosta da NASCAR e acabou, então ficou de fora. Se você tirar esses grandes prêmios, na verdade o grande prêmio número 1000 será o grande prêmio da Itália em Monza. Que seria, do jeito que ele gostaria. Tá vendo? O 1000 na Itália. Detalhe. Que seria o certo, acho que não se desconta nenhum tipo de É, corrida, já que elas existiram. Né? Voltando para você, Sim. Vamos lá. o que você acha desse mundo maluco que ficou agora, essa parte não de automobilismo, automotiva, mesclando todo mundo? Eu acho muito legal. Botando na fogueira. Não, né? não, eu acho mesmo. Eu acho tanto que você falou que eu não olhava torto. Primeiro Isso é que eu verdade. acho uma discriminação, eu não gosto de discriminação. Minha formação primeira é psicologia, eu sou psicóloga, então entendo o ser humano na sua totalidade. Eu acho que discriminação é uma coisa que não cabe em momento nenhum, né? E eu acho que as coisas têm que se somar, elas não são excludentes. Então, por exemplo, na premiação automotiva que a gente faz, que é Karsug Lauto Preferita, a cada ano o número é pequeno, porque a gente fala de valores, enfim, intermediários, mas eu tento convidar
influencers, pessoas digitais, porque é o nosso meio, não é nem o nosso futuro, é o nosso presente. Já é sem volta, né? Exatamente, não tem caminho de volta. Então, e hoje eu estou trabalhando com isso na área de implementar projetos também para treinamento, para empresas, então além dessa parte de escrever de carro, e eu acho um negócio muito legal, porque você vê, é a forma de adquirir conhecimento. Eu acho que Sim. Você tem que olhar a sua filha, por exemplo, desde criança, qual é a forma? A gente adquiria conhecimento através de livro, através de televisão, através de rádio. O mundo deles hoje é outro. E se a gente não se Mas só adequar... a história da concessionária digital Sim, é uma exatamente. coisa maravilhosa, porque você consegue transformar aquilo que era um espaço enorme, Físico, de alto custo. para uma coisa reduzidíssima, Exato. em que você tem tudo. O que prova que eles cederam, né? Sim, outro dia a gente viu o Tesla. Você compra, você simula não, você faz a compra de um Tesla pela internet. E eles te entregam em casa. Isso daqui vai acontecer em breve, Sim. Aqui, muito em breve, é uma questão de adaptação para o mercado. Sim. Então eu acho assim, o mundo digital é super bem-vindo, facilita, a gente não pode virar as costas para isso. Seria burrice. Exato, e juntando com meu pai, por exemplo, meu pai é uma pessoa que viu o carro, o rádio, a televisão, viu tudo isso evoluir. E você não sofreu essas mudanças com a chegada de gente? Vocês sofreram, Sim. por vocês, porque vocês já estavam lá antes, Sim. com a nossa chegada. Uhum. Mas alguém sofreu com a chegada de vocês? Quando vocês entraram no mercado? Não, porque naquele momento o mercado era um mercado restrito. Então havia mais busca de profissionais do que oferta de profissionais. Tá. Eu me lembro, em 1963, nós estávamos na Bandeirantes. E aí surgiu uma oferta das emissoras unidas para ir para lá. Bom, teve uma reunião na casa do Samir Razouki, que era um dos diretores da Bandeirantes, exatamente para tentar nos demover da ideia. Ele gosta mesmo da Itália, né? Tá no inconsciente. Eu me lembro até agora, estava lá com o Braga Júnior, a última oferta, agora não me lembro os números, mas não sei em que moeda era daquele tempo. Sei lá. Não me pergunte, porque eu nasci em 76, nós ganhamos 80, íamos ganhar 250, e o Samir falou, nós pagamos 400. E o Braga olhou para mim e falou, 400, caramba, é dinheiro para burro. Eu falei, pô, não dá, nós não assinamos nada, nós empenhamos nossa palavra, não dá para voltar atrás. Uma burrice sem nada. Porque no nosso meio a palavra não vale nada. Absolutamente nada. Devia ter dito, tá bom, então fechado, não vou mais, vivo aqui. Aí você vê que momento diferente, onde tinha sobra de gente. É verdade. Né? Hoje a gente tem excesso de gente. Né? Então não, por que ter excesso de gente? Porque percebeu-se que a faculdade de jornalismo era um bom negócio. Sim. Então proliferaram faculdade de jornalismo de baixo nível, com professores pouco capacitados, formando um bando de semi-analfabetos. Eu tenho uma lembrança que eu morro de dar risada quando eu lembro, quando estava na PAN e tinha uma moça recém-contratada. Então, um dia ela vem lá e fala, escuta, seu Karsug, mas quem é esse cara que eu vejo que falam sempre aqui, que entrevistam, doutor honoris causa? Fiquei com vontade de dizer, olha, é bom você voltar para a faculdade e fazer de novo. Não, olha, é uma forma de linguagem, uma honraria, mas não é uma pessoa física. Mas acho que é qualquer faculdade, então, né? eu falo isso para meu pai, ele bate no jornalismo, mas eu falo para meu pai, medicina, você tá cheio de médico ruim, entre num pronto-socorro fim de semana para ver o que te acontece. Isso né? São todos. Tá a faculdade faz o aluno. Exatamente. Desculpa, o aluno faz a faculdade. Pega em publicidade, tem um monte. Minha filha se formou agora, e foi a formatura de publicidade, RP, cinema e jornalismo. Claro que jornalismo e publicidade era o que tinha mais, né? Tem um volume muito grande. Elas não seguiram Não, minha filha, graças a Deus, meu pai destituiu porque ela queria fazer jornalismo. Eu consegui. Meu pai Você conseguiu? Salvou uma alma do purgatório. Mas você tem duas. Tem, uma outra fez direito, não terminou e trabalha com o que ela gosta, que é confeitaria. Eu sei, eu vejo. Eu vejo as fotinhas. Aquilo é crueldade pura, gente. 3 horas da manhã, eu gosto de comer de madrugada, né? Todo mundo sabe, eu levanto pra fazer uma boquinha. E a hora que eu levanto, eu dou uma
Eu não sei porque o meu Instagram gosta de mostrar as fotos dela. Naquele horário. Naquele horário. Eu falo, gente, primeiro, não posso pedir 3 horas da manhã. Segundo, se eu comer isso aqui todo dia, Eu vou ter um eu já tô meio insulínico. gordinho. Entendeu? Não vai ter condições. Sim, sim. Não, mas aí tem a solução. Compra uma balança de banheiro, faz como eu faço todo dia de manhã, depois de ter tomado banho, me peço. Tem um segredo. Há 70 e tantos anos ele faz isso, entendeu? Jura? É, Sim, sim. porque Você engana quem com isso? ninguém, eu sei. Ele para de comer. A hora Claro. que engordou, ele para de comer. Ah, verdade? É. Passou, sim, passou de um determinado ponto, opa, Você ainda faz exercício? Vai. Claro. Mais que nós dois juntos. Não, porque eu não faço, tá, gente? eu tenho 2 vezes por semana um personal que vem aqui, faço 1h15, 1h30 mais ou menos, de musculação, alongamento, exercícios variados. E faz esteira nos outros dias. E tem uma esteira profissional, sempre que posso eu ando na esteira. E tem uma namorada, bem mais nova que ele. Desde que minha mãe faleceu. Tá bom a coisa, Tá, hein? né? Tá Olha, ótimo. gente, depois ele ouviu uma pessoa que tá com 86 Sei. anos, está fazendo exercício. Eu vou criar vergonha na cara. Bora pra academia, Richard. E eu vou fazer pelo menos uma vez a cada 15 dias exercício físico. Uhum, pelo menos. Né? Uma vez a cada 15. Tem que começar. Sim. Devagarzinho, Gradativo, né? Não, gradativo. mas eu comecei assim, eu me lembro uma vez, nós somos sócios do Pinheiros. Aí nós fomos lá no clube, acho que eu tinha 50 anos. Só E tinha, 48 anos. e tinha a estreia de um programa chamado Esporte e Saúde. Então eles faziam uma análise inicial, não dava dar 2 voltas na pista, tal e coisa. Aí eu percebi e digo, olha, se não começar a fazer alguma coisa de novo, que o tempo não está fazendo absolutamente nada, eu estou ferrado. Isso com 54 anos. É. Eu tô com 43, eu tenho mais alguns anos para pensar. obrigado. Eu tenho mais alguns anos para pensar nisso. A saída. Aí eu falei, não, vamos fazer. E aí esse programa era 2 vezes por semana, que era um programa de corrida, de musculação, um programa, enfim, variado, com assistência médica também. Aí depois continuei falando, não, me sinto melhor. Eu prometo que eu vou pensar com carinho nessa. Não, você vai ver. Encara isso como um remédio. Tem que tomar um remédio. Vou pensar com carinho. Porque, Eu tenho isso muito claro obviamente, pra mim. andar na esteira não é um troço divertido. Sim. Fica andando sempre no mesmo lugar. Mas é mais seguro que a gente andar na rua, né? Exato, sem emoção. Sem emoção, exatamente. Vejo a televisão, tá, então passa melhor. Tá? Não é divertido. Mas é a forma de você manter a máquina em funcionamento. E sabe que por causa disso vai ter muito comentário falando pra eu começar a fazer alguma coisa. Vocês não comecem com isso no vídeo. Eu vou bloquear os comentários para não ter, que não vai ter um Força Richard, que o Richard não vai fazer ainda. Ele não está preparado psicologicamente. Comece a se preparar. Eu tenho 2 exemplos. Eu tenho minha mãe, que era diabética e não fazia nada, totalmente sedentária, e meu pai. Como você pode ver, minha mãe não está mais aqui e meu pai está bem. Então, eu resolvi também, Olha, eu acho que eu vou antes dele. como prevenção da velhice, É, se eu uma quiser ter escolha uma boa pessoal. velhice, É exato. verdade, é uma escolha Eu escolhi pessoal. fazer exercício também. Não faço, não consigo pelo ritmo de vida fazer como ele, mas eu faço como um remédio também. Eu coloquei que pelo menos 2 vezes por semana eu tenho que tomar esse remédio. Pensarei com carinho Eu nisso. faço. Pense nisso. E se eu fizer, eu posto um vídeo. Exato. Foi vocês Exato. que fizeram eu começar. Exato. Queria agradecer muito a presença Obrigada de a vocês. você. Obrigada É um vídeo bem diferente. Vocês devem estar olhando e falando, nossa, um bate-papo bem fora do tradicional, mas foi o que eu pensei em fazer. Não vou contar quem é o próximo convidado, mas vai ser no mesmo estilo. A gente bate um papo, vocês conhecem algumas coisas, descobrem. Às vezes tem curiosidade, não sabia. Sim. Se sabia, escutou de novo. Vou dar um abração pro Xandó, que falou comigo hoje. Ele fez um vídeo assim. Fez com um meu vídeo, pai, ele comentou né? comigo do livro. Então, Xandó, tá aqui, ó. Assinado, vai pra minha prateleira. Só tenho 3 na prateleira. É pouca coisa que eu guardo. Esse é mais um Ótimo. que vai guardado. Eu tenho um do Senna, Ó, que legal. um do nosso astronauta. Na verdade, ele não é astronauta, corrigindo, ele é cosmonauta, Cosmonauta. né? Porque ele foi pela Rússia. Uhum. O do Karsug. E tem um outro lá que eu não lembro quem assinou, eu vou lembrar depois. Perfeito. Mas eu Que tenho honra. 4. Muito obrigado para vocês. Muito obrigado. Obrigado a você. Fiquei muito feliz de você ser o primeiro a participar. Muito obrigado pela escolha. Clau, obrigado. Obrigada a Que é você. beijo, não é abraço? Beijo pra Fernanda, pra Marcela.
E espero em breve encontrar vocês. Eu estou meio afastado dos eventos porque eu estou me dedicando mais na parte de tecnologia, que essa época do ano é a época que tem mais lançamento. Sim. Mas quem sabe em breve estou lá perturbando vocês nos de revemos. novo. Até mais, pessoal. Obrigado. Não esquece de dar um joinha aí num like no nosso vídeo. Clique no botão se inscrever e no sininho, senão você não recebe as notificações dos nossos vídeos, tá bom? Um abraço, até mais e tchau, tchau. Tchau.